Bem-vindos ao Giro Internacional, seu programa quinzenal internacional de esquerda diário. Quinzenalmente, vamos debater um dos principais temas internacionais, sob o viés da luta de classe. Nesta edição, as eleições peruanas, onde a extrema-direita de Keiko Fujimori não reconhece a vitória de Pedro Castillo. Como o Peru chegou a 3 presidentes em menos de um ano? Como o professor sindicalista canalizou a raiva de setores empobrecidos e populares? Qual o caminho para superar o pacto ultra-neoliberal da Constituição de 93 e derrotar a extrema-direita? Continuem com a gente. A crise política é aguda. Mais de 40% dos votos foram brancos e nulos. No segundo turno, a racista de extrema-direita Keiko Fujimori, que se colocava como antissistema, mas é filha do ex-ditador Alberto Fujimori, se colocou contra um outsider, o professor e ex-líder sindical Pedro Castillo. A vitória de Castillo foi apertada, com expressivos votos na região andina, principalmente do sul, de maioria camponesa e indígena, e onde estão os grandes contingentes de trabalhadores mineiros, o centro da classe operária peruana. Ou seja, votos dos setores mais atingidos pela crise. Keiko, por outro lado, agitou sua base eleitoral principalmente na capital Lima, com a grande burguesia, setores das classes médias e da pequena burguesia arruinada. Essa polarização é a expressão da profunda desigualdade social gerada pela implementação de 30 anos de neoliberalismo, que levou pobreza exatamente para as regiões onde se instalaram megaprojetos de desenvolvimento, como de mineração, que serviram apenas para enriquecer uma minoria de empresários e seus aliados políticos. Os eleitores de Castillo possuem muita esperança de que ele promova mudanças em relação ao emprego, saúde, educação, que foram sua fortaleza na campanha do segundo turno, mas que no governo podem se transformar em uma grande debilidade, já que está disposto a governar com a direita e os grandes empresários. Os peruanos possuem uma experiência com esse tipo de frustração com Ollanta em 2011, que chegou ao poder prometendo reformas sociais. Para comentar sobre os antecedentes deste cenário, hoje estamos com Laura Cissi, que integra a nossa equipe internacional do Esquerda Diário. Olá, pessoal! Essa é sempre uma boa pergunta para a gente se fazer. Afinal, como que a gente chegou até aqui? A emergência do Pedro Castillo expressa essa enorme crise de representação que existe num país dividido. Mas, acima de tudo, ela também é a tentativa de desviar os processos de mobilização e salvar as instituições do regime político degradado. Desde o final de 2016, com o escândalo da Lava Jato e os casos de corrupção envolvendo o alto escalão do governo peruano e Odebrecht, o país entrou em erupção. O presidente Pedro Pablo Kuczynski caiu e assumiu Martim Vizcarra. O ex-presidente Alan Garcia se suicidou e o também ex-presidente Ollanta Humala, junto com a sua esposa Nadine Heredia, ex-prefeita de Lima, foram presos. E o próprio Vizcarra caiu pelos seus vínculos com as empreiteiras e o seu substituto, Manuel Merino, foi obrigado a renunciar depois de apenas 5 dias no mandato, devido às mobilizações massivas de novembro de 2020 que rejeitaram as ações no parlamento e dos partidos que o levaram ao governo. Gente, o House of Cards fica no chinelo. Mas essa crise política também foi acompanhada de importantes lutas operárias e populares. Em 2017, as greves de mineiros pararam empresas em toda a região sul peruana. E a figura de Pedro Castillo emerge pela primeira vez nacionalmente na greve de docentes que durou mais de 3 meses enfrentando as políticas repressivas de Pedro Pablo Kuczynski. E emergiram também protestos gigantescos da juventude cada vez mais precarizada, dos indígenas e dos pobres que sofrem com a fome, fortes greves de mineiros, de docentes, entre outros. O que se abre é um profundo questionamento ao regime ultra-neoliberal estabelecido pelo Alberto Fujimori, que hoje é preso por crimes contra a humanidade, e do pacto de subordinação ao imperialismo que foi consolidado com a Constituição de 93. E essa crise reflete o esgotamento do ciclo neoliberal, porque a burguesia já não consegue mais manter o seu poder hegemônico sem grandes atritos internos dentro da própria classe. E em tempos de pandemia e da volta da luta de classes, os trabalhadores e os oprimidos peruanos mostraram disposição de luta de ir por muito mais. Mas de volta para hoje, conta pra gente, Marie, quais são os desdobramentos dessa eleição? Então, Laura, a extrema-direita de Keiko Fujimori não aceitou o resultado, procuram distorcer a vontade popular expressa nas urnas e tentam anular o processo eleitoral com iniciativas golpistas ao lado das Forças Armadas.
Javier Villestein, ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, entrou com uma ação para anular o segundo turno. Jorge Montoya, ex-general e deputado ultraconservador, fez uma declaração pública pedindo a anulação das eleições, e a Associação de Oficiais Militares Aposentados pediram ao alto comando do Exército que negue a vitória de Pedro Castillo. E a atual bancada pró-Fujimori tenta destituir a atual presidente do Congresso, Mirta Vázquez, da Frente Ampla, tentando impor um novo presidente deste poder estatal. Além de promoverem também discriminação racial e ódio contra os eleitores de Castillo. Essas ações mostram o autoritarismo e o desespero dos seguidores de Keiko Fujimori para deslegitimar as eleições presidenciais, acompanhadas de mobilizações na cidade de Lima, com as quais procuram pressionar as autoridades eleitorais e impedir que o Júri Nacional Eleitoral declare formalmente Pedro Castillo o vencedor antes do dia 28 de julho. A resposta ao golpismo de Fujimori aconteceu no sábado nas ruas. Importantes mobilizações ocorreram, sendo a principal em Lima, com milhares de manifestantes. Selma Guarino, militante da Corrente Socialista dos Trabalhadores, que impulsiona a Rede Esquerda Diária no Peru, declarou: "Não lutamos apenas contra Keiko Fujimori. Nossa luta é para acabar com a herança de saques dos nossos recursos naturais, a privatização da saúde e da educação, a precarização do emprego, que continuam governo após governo." Mas e Castillo nisso? Bom, o Castillo foi, moderando gradualmente as suas propostas eleitorais e pontos importantes foram deixados de lado, como a sua crítica ao modelo neoliberal e às instituições como o Tribunal Constitucional, e foi retirando propostas como a nacionalização das grandes empresas e a revogação dos ataques trabalhistas, além de atenuar a exigência por uma mudança na Constituição através de uma Assembleia Constituinte. E não suficiente, a gente sabe que o Pedro Castillo tem um histórico de posições machistas, homofóbicas, inclusive diante de demandas democráticas e bastante elementares, como é o direito ao aborto. Mas diferente dessa passada de pano, de setores da esquerda, inclusive aqui no Brasil, como a UP, o PCB e o próprio MEIS do PSOL, que festejaram a vitória do Pedro Castillo nas urnas, a gente sabe que esse não é um traço marginal da sua política, mas que expressa justamente toda a disposição a alianças e acordos que esse governo vai ter, principalmente frente a forças reacionárias como das igrejas conservadoras e da própria burguesia peruana, racista, machista e autoritária. Sim, e durante a reta final do segundo turno, várias pessoas se juntaram à equipe de campanha de Castillo, muitos deles do movimento Novo Peru, liderado por Verônica Mendonça. Como Pedro Frank, um economista com ideias keynesianas da formação reformista Novo Peru, a mesma da qual o MES PSOL daqui do Brasil faz parte, cuja presença foi bem recebida por vários jornalistas e políticos de direita. Porque embora o Frank defenda uma maior intervenção do Estado na economia, ele também é conhecido pelo seu respeito às instituições e por sua proximidade com grandes empresas. Ele e uma grande parte da nova equipe técnica, que agora acompanha Castillo, faz parte da administração da Susana Villarán, à frente da Prefeitura de Lima, que foi altamente questionada pelas suas ligações com a corrupção do Odebrecht e foram apoiadores do Kuczynski. Enquanto se gesta a possibilidade de um golpe, Castillo em nenhum momento se apoia nos milhares de trabalhadores, camponeses, indígenas e demais oprimidos que o elegeram para a luta, mas costura acordos com a direita para que ele possa governar o capitalismo junto das mesmas instituições que sustentam o regime fujimorista de 93. Não é possível combater a extrema-direita fujimorista se adaptando ao próprio regime fujimorista. Ele já jura respeito à Constituição de 93 e compromissos com respeito à propriedade privada e à própria ordem econômica neoliberal. A frente política que se formou ao seu redor expressa uma oposição a Keiko Fujimori que em muitos pontos não chega nem a ser anti-neoliberal. Ao que tudo indica, Castillo está buscando um governo de unidade nacional, prometendo diálogo, capital financeiro, o pagamento pontual da dívida externa, e as medidas para satisfazer expectativas populares não vão encostar nas bases econômicas do capitalismo, nem no regime político de 93. Ainda assim, a discussão para a mudança de Constituição estará sobre a mesa, além da luta pelo trabalho, saúde, moradia, entre outras demandas básicas para os trabalhadores e setores populares. Só a luta e a auto-organização dos trabalhadores, camponeses e setores populares podem garantir que se respeite a vontade popular. Por esta razão, a Corrente Socialista dos Trabalhadores, organização irmã do MRT no Peru, faz um chamado aos trabalhadores, camponeses e setores populares de todo o país
para que construam espaços de auto-organização trabalhadora e popular em seus locais de trabalho, moradia, em suas respectivas regiões e povoados, para a partir daí impulsionar o quanto antes a mobilização exigindo respeito à vontade popular expressada nas urnas no último dia 6 de junho, onde saiu o ganhador Pedro Castillo. A partir desses espaços seria possível impulsionar também a luta por uma Assembleia Constituinte livre e soberana, para acabar com o regime podre de 1993 e lutar para impor um plano de emergência que contemple, entre outras medidas, a revogação imediata de cada uma das leis trabalhistas que precarizam o trabalho, o imposto progressivo aos ricos, a nacionalização com controle dos trabalhadores de todas as empresas privadas vinculadas ao setor da saúde que lucram com a pandemia, a nacionalização dos bancos sob controle de seus bancários para que os pequenos comerciantes e a agricultura familiar tenham os créditos necessários, o não pagamento da fraudulenta dívida externa, para que tenhamos os recursos necessários para fortalecer os serviços públicos, que são básicos, como saúde, moradia, educação. Gostou? Dá um like e comente o que acha que devemos debater no próximo episódio e compartilhe nas redes sociais. No Esquerda Diário, vocês podem encontrar uma entrevista exclusiva com Miriam Bregman e Nicolás Del Canho sobre a campanha pela unidade da esquerda argentina nas lutas e nas eleições, os impactos internacionais da renúncia de Ricardo Salles, a situação dos trabalhadores migrantes em Taiwan, as manifestações das Olimpíadas no Japão e muito mais. Informe-se sobre a luta de classes internacional no Esquerda Diário.